Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Hoje, 30 de janeiro, é o Dia da Saudade, data de relembrar e recordar momentos e pessoas. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após a Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como quais. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Borba, que é especialista em Direito Empresarial e Tributário e também presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje, doutor. Olha, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram, agradecer ao Papo Certo pela essa grande oportunidade. Espero corresponder ao nosso pessoal que está nos assistindo, tentar corresponder e trazer algum conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bem-vindo então, doutor Marco Antônio. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que vamos ler e o doutor responder aqui no programa. Fique com a gente que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita e já envia a tua mensagem pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. No dia 28 de janeiro foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. Este é relativamente um tema novo no Brasil. Como está esta questão da proteção de dados e a legislação específica dela, doutor? Olha, desde que ela entrou em vigor, que foi em setembro de 2020, foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, ela, num primeiro momento, ela causou muita expectativa, muita confusão, até por se dizer. Ela tinha um dispositivo nela, tem um dispositivo, que dizia que a partir de agosto de 2021 poderiam ser aplicadas multas administrativas naqueles que não estavam adequados à legislação e deu um certo temor nos empresários. Alguns profissionais despidos de ética começaram a se pronunciar dizendo que as multas seriam milionárias e nós, sempre trabalhando dentro da forma ética, dizemos não, nem temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados formada ainda, então não tem nem alguém para aplicar a multa. Então, muita confusão houve. Agora, depois foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela existe para fiscalizar e regulamentar essa legislação. E de lá para cá a coisa começou a se acalmar. Os empresários começaram a ver que não era bem assim, que não era um bicho-papão como se pensava e, pelo contrário, ela veio para ajudar a todos, né? Que bom, houve realmente, eu me recordo, há pouco tempo, né? Pouco mais de 2 anos, principalmente os micro e pequenos empresários com uma estrutura relativamente enxuta, ficaram muito preocupados em como é que seria essa implantação, essa aplicabilidade e principalmente com as multas que realmente a previsão era de que seriam muito altas. E a gente viu aí uma adequação e uma adaptação que, ao meu ver, muito saudável
e veio acalmar, de certa forma, não é, os empresários, não dispensando totalmente, mas dando uma certa tranquilidade. Sim, foi a resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela veio o ano passado, início do ano passado, onde, de uma maneira justa, né, e correta, ela dispensa as pequenas empresas, as EPPs, do faturamento até 4 milhões e 800, de terem o DPO. O DPO é uma sigla que foi importada da Europa, né? No Brasil é encarregado. O encarregado é obrigatoriamente, a existência dele é exigida. Vai ser aquela pessoa que vai ser o elo de ligação, vai ser responsável pela comunicação entre os titulares do direito e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se der um ruído e vier uma notificação, quem tem que se manifestar e responder é o encarregado. Então, é um custo que as empresas terão, né? Mas principalmente as pequenas e microempresários que têm uma lojinha que seja de cachorro-quente, como é que ele vai pagar um encarregado para ficar à disposição dos usuários? Então, acho que foi acertada a movimentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ao isentar eles dessa figura. Doutor, eu gostaria de te pedir para tu explicar para a gente, então, de forma objetiva, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome está a dizer, né, ela surgiu para proteger os dados do cidadão. Ou seja, com a sanção, e ela entrou em vigor, várias regras e critérios foram estabelecidos por lei que devem ser observados pelas empresas. Ou seja, as empresas têm que ter vários cuidados agora, a partir dessa lei, com o tratamento de dados dos funcionários. Vou dar um exemplo. Antigamente, e atualmente também, muitas vezes se recebem currículos de interessados em emprego, e antigamente o empresário escolhia 2 ou 3 e o resto entregava para a secretária, faz o que tu quiser com esses currículos, ficava até em cima da mesa. Hoje não pode mais. Hoje tem que haver uma proteção desses dados, ou seja, o empresário tem que ter um destino certo e o tempo que vai ficar com esses dados. E o destino certo é como vai se desfazer dele, é triturando, é não botando num lixo coletivo. Então são vários os critérios hoje, esse é um exemplo pequeno que eu dou, que os empresários têm que observar. Então acho que veio muito bem para toda a comunidade e para o próprio empresariado. Ótimo, obrigada. Esta lei ela foi criada em cima de uma legislação internacional. Quero dizer, o Brasil se inspirou em alguma legislação para criar a nossa? Sim, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, que foi sancionada e publicada em 2018 lá na Europa. E aí o Brasil seguiu quase que ipsis literis o que diz essa lei. Então, a nossa base da nossa legislação, tanto é que costumam dizer, na forma comercial de venda do produto, o pessoal costuma usar o DPO. Nós vamos criar um DPO. DPO é o encarregado da lei europeia. Então, várias siglas até estão sendo usadas pelos operadores do direito e quem faz as adequações, siglas até da comunidade europeia. Então, foi pela GDPR, que foi sancionada em 2018, lá na Europa, na comunidade 18, europeia. então, 19, 20, 21, 22, 4 anos depois, o Brasil trouxe para cá essa adaptação, ou ipsis literis, que copiou exatamente o que previa. E houve uma adequação à cultura brasileira, ou você acha que isso está acontecendo? Está acontecendo. O brasileiro tem muito de, primeiro, pagar para ver. Foi isso que aconteceu. É o que está acontecendo. No meu escritório, a gente trabalha com a adequação da lei para as empresas e eu trabalho na área comercial, então eu converso muito com empresários e o que eu tenho notado é o empresário, não, isso não vai dar em nada, deixa pegar o meu vizinho primeiro. Mas está dando em alguma coisa? Está tendo gente mutuada? Sim. Já tem várias ações, porque o que acontece? O pessoal, ele pega o cidadão, que é o titular do dado. O titular tanto pode ser interno, como um funcionário da empresa, como pode ser externo, um cliente da empresa. Um cliente. Então tem muitos advogados que estão usando essas pessoas para notificarem as empresas, dando um prazo para empresas demonstrarem onde trafegam os dados, se ela está adequada ao LGPD. Em caso de a empresa não o fazendo, eles estão entrando na justiça. E geralmente eles entram nas pequenas causas. Por que nas pequenas causas? Porque lá não tem a sucumbência e não tem custas. Ou seja, se o autor perder, ele não vai pagar sucumbência para ninguém. E a gente tem notado que as condenações estão saindo em torno de R$2.000 quando tem o dano moral. Então, qualquer pessoa que acreditar que os seus dados estejam sendo compartilhados...
ou não protegidos. Isso, não protegidos. Pode ingressar contra uma empresa, qualquer empresa, por dano moral, Sim. E aí essa empresa vai ter que se defender. Sim, senhor. Isso, Nós tivemos então, uma ação, até foi do PROCON com o Ministério Público Estadual, lá em Goiás, onde eles autuaram uma grande rede de farmácias, notificaram eles para saber por que estavam pegando o CPF das pessoas. E qual era o caminho que esse CPF percorria dentro do sistema das farmácias. Qual era a proteção que esses dados tinham? E aplicaram, na época, uma multa em R$480 mil, por não haver consistência nas declarações. Mas hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos casos em que... Casos não, todas as vezes, o comerciante ele é obrigado a, pelo menos, perguntar para o seu cliente se ele deseja incluir CPF na nota, porque ele, para emitir o cupom fiscal da venda, ele vai incluir. Seria neste caso? Não, esse é um dado necessário, né? Quando o dado é necessário para a operação, não há necessidade de anuência ou de autorização por parte da pessoa. É diferente do caso citado pelo senhor. Ele simplesmente pediu um CPF. Claro, aqui é para incluir na nota. Claro. Então, essa é a diferença. Nós temos casos já aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro, houve uma demanda do sindicato dos citricultores contra uma cooperativa de citricultores em Montenegro, onde a juíza, no primeiro momento, mandou citar a cooperativa para ela apresentar o encarregado, que é o DPO. Se ela não apresentasse, ela teria R$1.000, se não me engano, por dia de multa. E a cooperativa não tinha. Ela não tinha nem dado início. Então, o que o judiciário está fazendo atualmente, que a gente tem acompanhado? Eles estão usando o princípio da boa-fé. Se tu, ao fazer a resposta, tu demonstrar que tu já contratou uma empresa para te adequar, para te fazer ficar adequada conforme a lei, o juiz considera isso e não te condena. Se tu não fez nada até agora, até o momento, aí sim, aí tu vai ser condenado. E, doutor, além da lei proteger os dados de pessoas físicas, que outras formas, então, elas beneficiam o país? Olha, o país, eu acho que está a benefício é grande, porque só os países desenvolvidos é que têm essa legislação. Então, o Brasil se coloca junto, se coloca a par desses países. Isso facilita também as negociações entre empresas de outros países, as multinacionais, com empresas brasileiras, que elas estão andando no mesmo nível. Então, eu vejo que o país ele ganha muito com isso aí. E tem alguma certificação para comprovar que está atendendo a lei geral? As certificações hoje, para vocês terem uma ideia, é uma lei que está se é que nem eu digo, é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando. Para vocês terem uma ideia, na comunidade europeia, o único país que tem certificadora reconhecida pela autoridade nacional é a Espanha. Nenhum outro país ainda tem. A Espanha. Nenhum outro país ainda tem. Então, o Brasil ainda está se adaptando e hoje as certificações que se tem são dos escritórios de advocacia, que implantam, que adequam, e algumas auditoras externas que também fazem esse papel de certificar se a empresa preenche os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados ou não. Muito bem. Como deve acontecer esta proteção de dados? Existem dados mais sensíveis ou mais importantes neste contexto? A proteção de dados, ela se inicia com a empresa tomando consciência de que ela deve seguir a lei, porque a lei é obrigatória, a lei para todos. E nesse momento que ela se conscientiza, ela tem que contratar uma empresa para fazer essa adequação. A empresa ela deve ser multidisciplinar, mas o carro-chefe vem a ser o jurídico, que é a parte jurídica, e a parte de TI, que é a engenharia de TI, da tecnologia da informação, para ver os gargalos, para ver os gaps de escapamento de dados ou não. E o pessoal do jurídico para fazer o treinamento dos funcionários, o treinamento da empresa, de como devem ser tratados os dados daí para frente. E os dados sensíveis, eles são elencados no inciso 2º do artigo 5º da lei, que, entre outros, né, fala que, como dado sensível, tua preferência religiosa, tua preferência sexual, questão de saúde, questão política, qual a tua preferência política, são os dados mais sensíveis que devem ter uma observação maior e só quando são necessários mesmo para serem exigidos. Entendemos que essa lei ela protege o consumidor, mas as empresas também se beneficiam dela, doutor? Eu acho que se beneficiam e bastante. Na hora que o empresário vê a noção e vê de que ele estando adequado, ele estando de acordo com a legislação, com a Lei de Proteção de Dados, é um ganho a mais que ele vai ter, principalmente na área comercial.
Ele comercialmente vai poder vender. Eu vou dar um exemplo. Um laboratório de análises clínicas. Vamos ver. O laboratório que lida com dados sensíveis, se a pessoa está com HIV ou não está, se ele mostrar que ele está adequado com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados daquela pessoa com ele vão estar protegidos, ele vai ganhar muito mais cliente daquele outro laboratório que não está adequado à Lei Geral. Eu vou ir lá no laboratório que está protegido, que tem a Lei Geral. Eu não vou no outro que pode haver vazamento dos meus dados. Então, comercialmente, ele tem muito a ganhar e também da parte fiscal. Ele vai ter chance de não ser condenado numa ação de dano moral. Enfim, eu acho que os ganhos para o empresariado são grandes. Mas eu te pergunto, por exemplo, eu como leiga, cheguei no laboratório para fazer um exame. Como que eu vou saber que os meus dados estão protegidos? Tem alguma placa, tem algum indicativo? Como ter essa informação para eu me sentir segura? Sim, isso primeira coisa, se não tiver nada informando, tu pergunta, né? Olha, vocês estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados? Estamos. E aí tu pode, se tu quiser, pedir por escrito para eles, é um direito teu, por onde circulam os teus dados, qual é a proteção que eles dão para os teus dados. E eles são obrigados a te fornecer. Excelente. A lei já está em vigor, não é mesmo? E o que mudou depois da implantação? Olha, eu acho que mudou bastante coisa. Acho que a gente está sendo bem ágeis, o Brasil. Nós tivemos logo que ela foi... Apenas 2 anos, né, doutor? Então, apenas 2 anos. Né? Eu acho que mudou, num primeiro momento, a conscientização dos empresários. Os empresários que têm uma visão mais à frente, que têm uma visão mais de cautela e mais inteligentes, eles estão se adequando. Porque a lei é obrigatória, não tem como escapar da adequação. Com a digitalização da sociedade, é um caminho sem volta, não é mesmo? Sim, aí tivemos no Brasil, como eu falei no início, o pessoal acha que para mim não vai dar nada. No Brasil nada funciona e não vai... Não, já foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi aparelhada, agora foi abrir-se um concurso para funcionários da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as multas estão previstas, logo ali na frente elas vão ser aplicadas, daí o empresário, quando tu vai conversar com eles, mas como é que vão aplicar essas multas se não tem fiscal? Qual é o fiscal da autoridade? O que eu costumo dizer? Qual é a visão que a gente tem, que a gente acompanha mais de perto? Na minha visão, o governo vai utilizar a estrutura que já tem. Hoje ele tem fiscais de trabalho no Brasil inteiro. O fiscal do trabalho vai lá na empresa, com o checklist que ele tem hoje, de cartão ponto, atestados, verificar tudo, já vai estar no finalzinho o checklist lá da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai fazer a auditoria ali e já vai aplicar a multa. Então eu alerto muito os empresários que tomem cuidado. A fiscalização vai ser feita. O papo de hoje está muito interessante, então continue nos assistindo que nós vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51-3029-8080. Agora, mudando um pouco o foco do nosso tema de hoje, o assunto é compliance. Expressão que no mundo corporativo significa estar em conformidade. Embora esta não seja uma obrigação legal, estar em conformidade com a legislação é uma necessidade às empresas ou até mesmo às pessoas físicas, é isto? Sim, eu acho que é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque a gente vê que o Brasil, com esse tipo de legislação, de consciência, ele vai se tornando o menos corrupto possível. Porque a compliance ela surgiu com a Lei Anticorrupção de 2013, e apesar de, como tu falaste na pergunta, ela não ser
obrigatória, ela ser facultativa, o próprio mercado está regulando ela e está tornando ela obrigatória. Ou seja, várias empresas, principalmente as multinacionais, só fecham negócio com as nacionais se as nacionais estiverem em compliance. Eu tenho clientes no escritório, grandes empresas, que foram obrigadas a fazer a compliance, foram notificadas pela... Vou dar um exemplo, Leroy Merlin notificou a empresa que a gente cuida, dizendo, eu só vou poder comprar de ti a partir do mês tal se vocês estiverem em compliance, senão não vou poder mais comprar. Então, a compliance, ela vem a ser uma espécie de um código de conduta que estabelece para as empresas como elas têm que agir de uma forma ética e dentro da integridade moral e social. Continuando por aqui, então, doutor, estar em conformidade auxilia especialmente na negociação com o poder público. Por exemplo, para participar de um edital ou uma licitação, uma empresa precisa estar em dia. É exatamente isso? Sim, ela estar em dia compreende as certidões negativas municipais, estaduais, federais, são fiscais. E agora surgiu, claro que não é uma obrigação, vai ser um ganho, que é a compliance. A partir da nova lei de licitações, que já preveu que a partir de 31 de março, a empresa que estiver em compliance, vai começar a valer a partir de 31 de março, a empresa que estiver em compliance, que participar de um edital, ela vai ter vantagem sobre as demais empresas que estiverem participando. Muito bem. Os governos asseguram algum tipo de benefício para uma empresa que está em compliance? Sim, não só os governos, né, como o próprio mercado, como eu falei antes. O próprio mercado, ele regulou de uma maneira que os benefícios para as empresas que estão em compliance são enormes. São benefícios principalmente na esfera comercial, na esfera da imagem da empresa, porque uma empresa que tem um código de conduta e um código de ética funcionando dentro do seu meio, dentro de sua estrutura, ela com certeza ela se diferencia tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Muito bem, a gente trazendo agora uma parte do compliance do direito trabalhista, que também parece ser um dos requisitos do compliance muito utilizados e necessários no mercado hoje em dia. Sim, o compliance ele tanto vale na esfera trabalhista para a empresa, que ela deve observar as convenções coletivas, os dissídios coletivos. Isso mostra que ela está em compliance, que ela tem um código de integridade e de ética sendo aplicado, como para os empregados, como para os colaboradores da empresa, porque ela vai ter um código de conduta, um código onde ele estipula o que o empregado pode fazer e o que não pode fazer. Vou dar um exemplo, lá no meu escritório a gente estamos em compliance, e no primeiro momento a gente estava curioso para ver como é que ia ser a reação dos colegas, dos colaboradores, e ela foi ótima. E lá no escritório, eu, que sou o fundador, eu posso ser acionado, eu posso ser denunciado de forma anônima, e eu vou ter que me defender junto ao comitê interno que é criado dentro do escritório ou dentro das empresas. Isso valoriza todo o contexto, todo o entorno. Né? E esse compliance trabalhista ele pode ser aplicado em qualquer tamanho de empresa, não é? Porque algumas vezes a gente ouve falar algumas expressões diferentes, como compliance, e aí vamos trazer para o português conformidade. Ter manuais de conformidade podem ser implantados em qualquer tamanho de empresa. A nossa empresa também é uma empresa que segue um código de ética e conduta, onde a gente tem todas essas questões trabalhistas, no exemplo dado, né, bem tratados. Também temos um comitê de ética para ser tratado. Então, não precisa ser uma grande empresa, uma grande estrutura para entrar dentro da conformidade, né, doutor? Sim, eu acho bem legal, por isso que eu digo que eu gosto muito desse assunto, e é muito legal ver o amigo, o Evanir, falar que a empresa dele também já tem um código de conduta. Eu acho que isso faz toda a diferença para o Brasil. Eu fui numa reunião em Brasília, com uma grande empresa, e quando eu tinha 2 cidadãos me esperando, diferentes, um do jurídico e outro do administrativo. Eu comecei a falar, ele me interrompeu, apontou para uma câmera que estava... Ele disse, doutor, essa câmera está nos filmando, está gravando a nossa conversa e nós estamos em compliance. Eu bati palma, disse, meu parabéns. É isso que tem que acontecer no Brasil, né? Evitar aquela corrupção, aquela propina. Eu acho bem interessante isso aí. Parabéns. Realmente. E agora nós vamos ler, então, as mensagens que chegaram através da nossa audiência aqui pelo WhatsApp. Quem fiscaliza
quem fiscaliza? Como é feito o reconhecimento do uso indevido de dados pessoais? Telespectador não identificado. A fiscalização é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada para isso, para fiscalizar e regulamentar a legislação, mas a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão. Nós temos também, num primeiro momento, antes da própria criação da ANPD, os próprios Ministérios Públicos Estaduais, como eu falei, os PROCONs, como dei o exemplo antes no estado de Goiás, foi bem no início da legislação. Agora a gente está vendo esses órgãos meio que deixando para a ANPD. A ANPD já criou canais de denúncias para fazerem as denúncias. A denúncia é feita por um canal anônimo também. A ANPD, então, ela emite uma notificação para aquela empresa vir se defender e justificar o que está acontecendo. Então, hoje, basicamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito bem, estamos já nos dirigindo aqui para as últimas perguntas. Doutor, traga para nós aqui como realiza o processo de compliance em uma empresa. Olha, o processo de compliance, primeira coisa, não adianta tentar fazer uma compliance para inglês ver. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa parte da alta diretoria, da alta direção. Se a alta direção não estiver convicta que sim, um código de conduta, ele tem que ser executado, ele tem que valer e nós, da alta direção, vamos observar isso e não vamos aceitar corrupção e nem nós vamos ser corruptos, aí funciona, porque o exemplo vem de cima para baixo. De nada adianta fazer um código de conduta, fazer uma adequação, estar em compliance, se a direção não é legítima, não é íntegra. Não vai contaminar todo mundo. Então, se a direção ela está convicta que isso vai mudar a vida da empresa e vai mudar o próprio país, a gente começa com um diagnóstico, a empresa contratada faz um diagnóstico de qual é o nível de compliance, depois se faz uma revisão do que se encontrou lá dentro e depois se faz a prevenção, criando-se os comitês, os procedimentos, enfim. E aí se faz a manutenção com cursos conforme vai evoluindo a legislação e as decisões judiciais. Vou ler para vocês agora um comentário que acabou de chegar aqui pelo WhatsApp, depois o Avenir fica com a última pergunta, então. O telefone final 7716 escreveu: ótimo programa, altamente orientativo. Muito bem. Doutora, última pergunta bem rápida. Em sua opinião, qual o maior impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na sociedade brasileira hoje? Eu acho que o maior impacto ela vem na parte cultural da população. Ou seja, o pessoal está tendo consciência de que o seu dado ele é muito importante, não para si próprio, para todo o contexto. Hoje a manipulação de dados, hoje com as inteligências artificiais que temos na internet, os dados podem valer mais até que o próprio petróleo. Então, acho que a conscientização é o melhor de tudo. Muito obrigada, então, doutor Marco Antônio, pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição dos amigos e parabéns por essa iniciativa. Eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido. Não esqueça que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Então vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o Dr. Conrado Paulino da Rosa e falaremos sobre como acelerar o inventário em caso de morte. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês e até lá.